Então eu tenho aqui um banco de dados de autores e livros. Recapitulando. Criei uma tabela de autores. Tudo bem aí, gente? O ar liga sozinho, liga, Criei uma tabela de autores com um identificador e um nome. Então eu tenho ali um identificador, uma chave primária, o nome do autor. Ótimo. Está aqui a tabela. Depois eu fui lá e criei uma tabela de livros, que tem o campo identificador do livro, o título e o número de páginas. Ok? Aí eu criei uma tabela que é o relacionamento entre livros e autores. Por quê? Porque eu quero que um livro tenha vários autores e eu quero que um autor tenha vários livros. Então, quando é muitos para muitos, a gente precisa ter uma tabela que a gente chama de tabela auxiliar, intermediária, para poder fazer o join, ou para fazer o link entre as duas entidades no relacionamento muitos para muitos. No relacionamento um para muitos, não precisa, porque eu coloco o ID direto na tabela que referencia a tabela estrangeira, né, como vocês tinham visto ontem. Então, se eu tivesse só um autor por livro, então eu poderia colocar o identificador do autor direto no livro. Não precisaria ter essa tabela auxiliar. Então, criei essa tabela, Author Books, e aí eu inseri os autores, né, inseri alguns manualmente, alguns com esse comando aqui. Então, aqui está a lista de autores, né, J.K. Rowling, Ralph Johnson, Eric Gama, Richard Helm, Daniel Cuquier, certo? Paulo Coelho, famoso. E aí, criei uma lista de livros. Está aqui a lista de livros. E aí eu vi quais eram os identificadores do livro e dos autores. E aí eu fui na mão e inseri esses números aqui para dizer que o autor com ID 1 escreveu o livro 1, com ID 1 escreveu o livro 2, com ID 1 escreveu o livro 3, e assim foi. Né? Então esses aqui são os relacionamentos que eu criei com esse comando aqui. Tá certo? Agora eu quero fazer finalmente a minha lista que vai listar todos os livros de todos os autores numa única tabela. Então como é que eu faço isso? Select name title. Na verdade eu não precisaria colocar isso aqui porque como não existe nenhum campo name e title em ambiguidade, então quando o campo não é ambíguo você não precisa prefixar o nome do campo com o nome da tabela. Nesse caso, não tem duas tabelas com um campo name. Mas é recomendável usar, porque às vezes quando aparece um campo ambíguo, ele já tem lá o nome da tabela e você não precisa mudar a sua query. Então, select from authors, aí vou fazer o join. Como é que eu faço o join? Aqui. O que eu coloco aqui? Books. Authors. Books on, vou colocar a L, tá? Só para AB, só para criar um alias para ele. O que eu vou linkar com o quê? Os autores com os livros. Qual que é o campo da tabela autor que vai estar linkada com algum campo na tabela Author Books? Author ID, na tabela Authors Books com qual campo? Por enquanto eu tenho só autor e author books. Eu vou ligar o autor com o author books. Depois eu vou ligar o author books com o books. Certo? Eu tenho três tabelas. Lembra? Authors, books e books. Então primeiro eu vou ligar o autor no author books e depois eu vou ligar o author books no books, certo? É um relacionamento, aqui nesse caso, é um relacionamento, então um author book, como que é? Aqui ele tem 1, aqui ele tem N. Aqui ele tem 1, aqui ele tem N. Certo? Então ele que faz esse papel de linkar o autor com o book. É a tabela auxiliar. Então, essa tabela aqui ela tem dois campos. O ID do autor e o ID do livro. Certo?
Então, eu coloquei aqui o autor, o ID do autor nessa tabela vai linkar com o quê? O nome? Com o ID de qual tabela? Da de autor. Então, a.id, certo? Agora eu vou fazer outro join com os livros. E aí, que eu vou ligar? Agora eu estou fazendo esse link aqui, ó. Esse link aqui eu já fiz. ab.bookid bid. Certo? Olha lá. Funcionou? E é isso. Então essa é a maneira de fazer um relacionamento muitos para muitos. Eu tenho cada uma das tabelas individuais e eu tenho uma tabela de conexão. E aí eu faço dois joins. Um join da tabela origem com a tabela intermediária e um outro join da tabela intermediária com a tabela destino. E a tabela origem e destino tanto faz a ordem, tá? Eu poderia fazer ao contrário. Poderia ter começado com books aqui, gente. Ia dar meio que na mesma, tá? Poderia ter feito assim, tá? Ia funcionar. Só que aí eu teria que fazer author books, book ID igual a b.id, e aí authors, ab.author.id igual a a.id. Entendeu? Vocês viram que deu na mesma. Se você executar, vai dar o mesmo resultado. Eu posso começar pelo authors e chegar no books, ou eu posso começar no books e chegar no authors. Posso fazer os dois caminhos. Isso não. Isso não. Se o seu banco de dados for um bom banco de dados, não deveria impactar em performance. Tá? E é isso. Então agora temos uma tabela. Temos 3 tabelas. Autores, livros e autores e livros. Então vamos fazer um intervalinho agora. O que vocês acham? É um bom horário para intervalo agora? Vamos fazer um intervalo agora. E aí agora, depois a gente vai ir para o SQLite, que aí a gente vai começar a ver como a gente consegue fazer essa inserção de dados, a leitura de dados. Ah, antes do intervalo, vamos fazer umas brincadeiras aqui, vai. Eu quero, por exemplo, eu quero fazer essa lista aqui, mas eu quero listar só, por exemplo, os livros da J.K. Rowling. Como é que eu faço? Nesse select mesmo, eu quero alterar ele para não aparecer todos os livros, mas só aparecer os livros da J.K. Rowling. Where a.id igual a 1. Era 1, né? Certo. E se eu quisesse ver todos os livros... então vamos tirar isso aqui. Voltar como estava antes. Ah, deixa eu inserir mais um livro aqui. Vou inserir mais um livro aqui. Vou colocar aqui. Para todos. Tem... 150 páginas. E aí é o 6 no 6 no 6. 6 no 6, né? Então deixa eu inserir aqui. Eu vou inserir um dado que não está lá. Então eu vou fazer o autor 6, ele ali no 6. Se eu fizer a query. Então vocês viram que eu tinha inserido uma quantidade de dados. Aí eu fiz a query e apareceu aquilo lá. Agora eu inseri só mais um dado. Aqueles que estavam lá já estavam. E agora ele tem esse outro aqui. Então eu inseri o livro, o autor já existia. E eu inseri o link do autor com o livro. Então agora eu tenho um autor que... Eu tenho uma lista que tem esse novo livro que aparece. Agora eu quero listar todos os livros que começa com a letra D. Vocês aprenderam isso aí? Como é que eu faço? Where?
Title. Like. De porcentagem. Assim? Vamos ver. Ótimo. E se eu quiser uma lista de todos os nomes, todos os livros cujo nome do autor tem a letra A? Authors, like, assim? Assim? É isso? Mas é no nome que você quer? Eu quero que o nome tenha, eu quero que o nome do autor tenha a letra A, em qualquer parte. O A é depois da porcentagem, assim? Não, aí não. Tem que terminar, então, assim ou assim? Assim? É isso, gente? Autores. Então eu vou rodar isso aqui, vamos ver. Não achou a coluna authors, ponto name. Tá, ele vai dar erro aqui porque eu mudei o nome da tabela authors para A, né? Quando eu crio um alias, ele não reconhece mais. Agora é A, né? A.name, like, tananã. Bom, não listou nada. Então tá errado, porque tinha um. Eu lembro que tinha. O meu nome, por exemplo, eu sei que tem a letra A. Qualquer A. Das duas porcentagens, assim? Duas porcentagens. Entre o A. Assim. Assim? Vamos ver. Parece bom, né? Deixa eu ver. Vou colocar o not like para ver os outros, os que não têm a letra A no nome. Certo? Parece certo. Certo. E agora, se eu quiser contar quantos livros cada autor tem, como é que eu faço? Eu quero o nome do autor e a quantidade de livros que ele escreveu. Cenas do próximo capítulo. Vamos fazer o intervalinho.